Oi, galera, boa noite a todos que estão acompanhando aí na telinha do celular, tá bom? Eu sou o professor Tassiano, como vocês já me conhecem, eu acredito, nós já tivemos aula juntos esse ano. Eu sou professor de física, tá aí, o ladinho aí da foto sou eu também, e eu sou esse também aqui, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos a esse momento diferenciado de nossa educação, porque estamos assistindo aula na telinha do celular aí, na telinha do computador de vocês, tá bom? Então, nós preparamos algo muito especial para vocês, uma temática bem legal sobre física. Então, nós vamos iniciar a estudar física e vamos ver como a física pode nos ajudar no nosso dia a dia, tá bom? Então, a física está presente em tudo. Eu quero que vocês saibam porque vocês estão me ouvindo, porque minha voz está saindo aqui, está chegando até o ouvido de vocês, claro, por recursos tecnológicos, mas quando ela sai do celular de vocês, vai até o ouvido e vocês conseguem me ouvir. Isso é física. Física é você sentar, é você andar, é praticar esporte. Física tá quando você olha para o céu, tá em todos os lugares, certo? Então, bem bonitinho aqui. Olha esse texto que eu coloquei para vocês. A física é a ciência fundamental da natureza, que nos conta o que sabemos a respeito deste mundo, nos mostra como as pessoas descobriram e o que vem sendo descoberto, nos faz conhecer e entender o que acontece à nossa volta, certo? Pessoal, a gente entender a ciência à nossa volta é muito importante, certo? A gente saber física, saber interpretar as coisas pode nos ajudar, pode salvar, inclusive, as nossas vidas, certo? Olhe só nossa temática de hoje, a física na cozinha, tá bom? Olha que massa! Nós vamos interpretar coisas que acontecem aqui, ao lado do nosso quarto, aqui na cozinha, tá bom? Então, tá aqui. Como, Tassiano? Por exemplo, vamos começar pelo café. Como é que fazemos um café, certo? É claro que você já deve estar pensando, colocamos a água para ferver, beleza? Então, você já tem conhecimento, certo? Colocamos a água para ferver. Olha a água fervendo. Como é que eu sei que a água está fervendo? Começou a borbulhar. Tá bom? Começou a borbulhar, começou a ferver. Pessoal, em termos científicos, isso a água entrou em ebulição. Ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Olha aqui, ó. Ferver a água significa que ela passou da fase líquida para vapor. Chama-se de ebulição. Certo, pessoal? Bem bonitinho a palavra ebulição. Então, a água, Tassiana, ela ferve, ela entra em ebulição. Aqui, temperatura aqui em Poeira. Aqui em Poeira, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Aproximadamente aí, quando você coloca a água para ferver, a água purazinha, ela ferve quando chega a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, perceba, se você começou a borbulhar a água, entrou em ebulição, você quer uma água a temperatura maior, você aumenta a chama, não vai adiantar. Ela não passa de 100 graus Celsius. Tá? Só vai 100 graus Celsius, vai gastar mais gás. Se a água evaporar, vai ter mais água, vai ser quase leve. A chama que você vê. Então, ó, Celsius, só para você saber, é o Brasil e outros também, graus Celsius, certo? Então, a água tem emissão de 100 graus Celsius. Pessoal, tem uma alternativa para a água passar de 100 graus Celsius aqui, tá bom? Dentre umas, a mais usual é essa. Você tem 3 panelas aí para cozinhar essas batatas. Você quer cozinhar essas batatas depressa. Com certeza você vai optar por quem? Ó, panela de pressão. Olha o nome falando, pressão. Então, na panela de pressão, sim, a água passa de 100 graus Celsius, porque a pressão interna é muito alta em relação à pressão de fora, tá bom? Então, ó, na panela de pressão, a água entra em ebulição em aproximadamente 120 graus Celsius. Por que, Tassiano? Por que, galerinha? A pressão interna é maior. A água não consegue, quando ela chega em 100 graus Celsius, ela não consegue escapar ainda. Ela só consegue escapar em 120 graus Celsius. Nós vamos ver, tá bom? Então, ó, para que utilizamos a panela de pressão? Para cozinhar alimentos mais rápidos. Porque a temperatura lá da água chega a 120 graus Celsius. Olha aqui o funcionamento da panela de pressão. Galera, nós colocamos água, tá bom? Colocamos as batatas, o feijão, o que queremos cozinhar, certo? Usualmente, se fosse uma panela comum, em 100 graus Celsius começava a ferver, mas na panela de pressão não. Perceba que no espaço vazio aí em cima, entre a água e lá a tampa, tem um nomezinho ali de lado, vapor. Fica vapor de água ali. Esse vapor aumenta a pressão interna da panela de pressão. Então, quando a água chega a 100 graus Celsius, não consegue
entrar em ebulição. Em 102 não, em 103 não, em 110 ainda não. Ela só consegue vencer essa pressão em 120 graus Celsius, aproximadamente. Então, a água na panela de pressão chega a 120 graus Celsius, porque na panela de pressão, a pressão interna é maior do que a pressão externa, tá bom? Então, na panela de pressão, sim, eu consigo ter uma água a uma temperatura de 120 graus Celsius. Beleza? Vamos para a próxima curiosidade. E beleza, tá assim, a água entra em ebulição em 100 graus Celsius. E vira gelo como? Quando a gente quer fazer gelo, peguei lá, coloquei no congelador, certo? Eu vou ter que esfriar a água até que ela passe do líquido para o sólido. Olha, passagem do líquido para o sólido recebe o nome de solidificação. Olha aí, ó. Qual o nome da mudança de fase do líquido para o sólido? Solidificação, certo? Qual é o nome da mudança do líquido para o gás gasoso? Ebulição, tá bom? Conceitos científicos. Aqui, temperatura, a água vira gelo, a água se solidifica. Aqui, em poeira, a água se solidifica a uma temperatura de 0 graus Celsius. Quando a água atinge 0 graus Celsius, a temperatura diminuiu, então a água passa a virar gelo, beleza? Líquido passa a virar sólido, certo? Solidificação, esse nome. Beleza, bora para a geladeira agora. Por que o congelador da maioria das geladeiras fica localizado na parte superior? Pessoal, na parte superior, a maioria dos congeladores são na parte superior. Por quê? O ar que está lá em cima é um ar frio. O ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado. O que é que vai acontecer? Ele vai descer, tá bom? Então ele vai resfriando os alimentos de cima para baixo. Olha só, pois o ar frio é mais pesado, dessa forma ele desce e resfria os alimentos de cima para baixo. Tá bom? É por isso que são em cima os congeladores. É por isso que o ar-condicionado é em cima, porque se for embaixo não funciona. Ele funciona, mas vai resfriar só minha cintura. Se ele for em cima, ele vai resfriar, porque o ar frio desce e resfria de cima para baixo, certo? Aí mãe fazia muito. Tassiano, eu posso colocar plástico nas prateleiras da geladeira para ficar mais bonito? Não, porque vai impedir a circulação do ar. Galerinha, olha só. Não, pois irá impedir a circulação do ar no interior da geladeira. Qual é a função das prateleiras? Elas são vazadas por quê? Para que o ar circule. Porque o ar frio desce e o ar quente é mais leve, ele sobe. Então fica nessas correntes. O nome disso é correntes de convecção. O ar frio desce e o ar quente sobe, tá bom? O urubu se aproveita dessa corrente de convecção. O ar quente não sobe, o urubu fica voando lá em cima sem bater as asas, certo? Passa um bom tempo voando sem bater. Ele acha uma corrente de ar quente subindo, certo? Então, pessoal, olha aí. O ar frio é mais pesado, desce, o ar quente é mais leve, sobe. Um exemplo, quando eu estou tomando banho de açude, o que é que acontece? A água lá embaixo é mais friazinha, porque a água fria é mais pesada, desce. E lá em cima não é mais quente, a água quente é mais leve, sobe. Importante a gente saber isso, certo? Ar pesado, ele desce, o ar frio é mais pesado, e o ar quente é mais leve, ele sobe. Beleza? O nome disso recebe o nome de correntes de convecção. Beleza? Por isso que o congelador é em cima, o ar-condicionado é em cima. Garrafa de café. Qual é a função da garrafa de café? Abra a garrafa de café em casa, cuidado para não quebrar. Se você abrir a garrafa de café, você vai puxar ela, o recipiente de dentro. É um recipiente espelhado, é um recipiente que tem um bicozinho. A garrafa tem uma tampa. Para que serve isso? Tem uma utilidade física? Tem. Pessoal, a tampa. O café que você coloca é quente. Ele ainda está lá fumaçando, né? O ar quente não sobe, então a tampa evita que o ar quente suba. Na hora que o ar quente vai subindo, a tampa faz, epa, fique aí dentro. Porque a tendência da garrafa de café não é tentar deixar o café mais quente, certo? Fazer com que ele não esfrie. Qual é a função da parede espelhada? Se você abrir a garrafa de café, toda a garrafa abre, tem uma roscazinha embaixo, você tira, a parede é espelhada. É espelhada para quê? Certo? Porque a radiação térmica, depois a gente vai ver, vai tentar sair, o espelho faz, não, volta, tenta deixar lá aprisionado lá dentro, para que não se perca energia por calor, tá bom? Então, Tassiano, toda garrafa tem um bicozinho nessa parede espelhada, é porque os fabricantes tiraram o ar de dentro. Aquela paredezinha é oca, eles tiraram o ar. Aquele bico foi porque botaram uma mangueirazinha e tiraram o ar. Porque o ar, ele evita a perca de calor por condução térmica, certo? São termos científicos, mas que a gente vai estudar. O que eu quero que vocês saibam mais aí é a tampa.
A tampa evita, porque o ar quente faz o quê? Sobe, então a tampa não deixa, tá bom? Então, garrafa de café foi uma experiência muito boa para a gente, é uma das garrafas térmicas mais perfeitas que existe. Ela vai conservar o café por algum tempo, tá bom? Abra aí, cuidado para não quebrar. Tassiana, é verdade que se a porta do congelador for aberta várias vezes, a produção de gelo nas paredes do congelador aumenta? Aumenta. Por quê? Quando eu abro o congelador, o ar quente entra, certo? Na hora que o ar entra, esse ar que está à nossa volta tem água, tem vapor de água. Essa água congela. Vai congelando lá a parede do congelador, certo? Vai congelando, então vai acumulando gelo, certo? Mãe dizia muito, não fica abrindo a geladeira não para não gastar mais energia. Ela tinha razão, porque o motor vai trabalhar mais, certo? Então vai ter mais um consumo de energia. Então não é interessante ficar abrindo o congelador sempre, abrir várias vezes seguida, tá bom? Porque ao abrir a geladeira seguidamente, você irá ter mais dificuldade. Pessoal, quando abre a geladeira uma vez, fechou, abriu em seguida, você não consegue tão fácil. Porque na hora que você abre a geladeira, certo? O ar quente entra. Na hora que esse ar quente entra, ele esfria. E a pressão dentro da geladeira diminui. E a pressão fora está maior do que a pressão dentro. Então você tenta abrir e a pressão de fora não deixa, não. Olha aqui o texto, ó. Isso se deve à diferença de pressão. Perceba, o ar quente entra e ao chegar dentro da geladeira esfria, diminuindo a pressão interna. Dessa forma, a pressão externa é maior e dificulta novamente a abertura da geladeira, certo? Então, perceba, abriu a geladeira, o ar quente entra. O ar quente esfria, porque lá dentro está frio. O ar esfria, diminui a pressão. A pressão fora é maior do que a de dentro. Ela não faz com que a gente, ela faz com que a gente não consiga abrir tão fácil a geladeira, tá bom? Olha outro falando de pressão. Por que fazemos 2 furos numa lata de óleo para poder retirá-lo? De primeiro, os óleos, nas antigas, os óleos eram mais na lata. Você tinha que fazer 2 furos. Um não conseguia. Na hora que você fazia um, tentava derramar, o ar aqui fora, a pressão aqui fora não deixava. Você fazia 2 furos, porque um entrava ar dentro da garrafa, aumentava dentro da lata, aumentava a pressão interna e fazia com que o óleo saísse no outro furo. Então, por que 2 furos? Olha, ao abrir 2 furos, um pouco de óleo escapa e uma quantidade de ar entra pelo outro furo, aumentando a pressão interna dentro da lata, fazendo com que o óleo escape com facilidade. Então, por isso que se faz 2 furos na lata de óleo, para poder aumentar a pressão interna, beleza? Porque os cabos das panelas são de madeira ou de plástico? Pessoal, madeira e plástico, eles são maus condutores térmicos. Então, eles vão esquentar de maneira mais lenta. Então, olha aqui, ó, esses materiais, olha a palavra, são maus condutores térmicos. Por isso que eles esquentam bem mais lentamente que o restante, certo? E para que a gente não se queime. Então, porque eles são maus condutores térmicos. Por que fazer gelo em copo de ferro ou alumínio é mais rápido? Porque é o contrário. Se madeira e plástico são maus condutores, o ferro e o alumínio são bons condutores térmicos. Por isso que eles esfriam bem mais rápido. Beleza? Eles conduzem bem essa energia em forma de calor. Eles são bons condutores térmicos. Beleza? Então a palavra é maus condutores e bons condutores. Madeira e plástico, maus condutores. Ferro, alumínio, bons condutores térmicos. Beleza? Bora para a próxima curiosidade. Olha a pipoca. Pessoal, por que a pipoca estoura? Olha a pipoca estourando, olha que coisa linda. Pessoal, dentro dessa pipoca você coloca óleo lá, ela vai aquecer, né? Dentro dessa pipoca tem amido, tem água. Essa água dentro desse milho, ele aquece, aumenta a pressão interna, vai aumentar até um ponto que ele vai estourar, certo? Então, ó, a pipoca, ela estoura porque teve um aumento da pressão interna, certo? Tem algumas que não estouram, chama piruar, então ela não estourou por algum equívoco aí da natureza, ela estourou rapidamente, ficou pequenininha, mas quando a pressão interna aumenta até certo ponto, as paredes do milho não aguentam e explode. Isso daí é aumento da pressão interna. Então, pressão é muito importante, a gente viu, né? Lá da geladeira, até aqui na pipoca, beleza? Pessoal,
tudo isso que a gente estudou tem a ver com temperatura também. Muitas coisas a gente falou de temperatura. E o que é temperatura, galerinha? Galerinha, temperatura em termos físicos, é o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a temperatura, mais as moléculas de um corpo estão agitadas. A gente não vê as moléculas, não. Todos os corpos é composto de átomos, a união de átomos, as moléculas. Elas estão agitadas, tá bom? Quanto maior a temperatura, eu coloquei aqui, ó. Quanto maior a temperatura, moléculas mais agitadas. Quanto menor a temperatura, moléculas menos agitadas. Então, tá mais quente as moléculas, ó. Olha aí de lado. Eu botei como se as bolinhas fossem as moléculas. Elas estão muito agitadas, maior temperatura. Quando está mais frio, as moléculas se agitam menos, tá bom? Então, isso é temperatura, é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Beleza? Beleza, galera? Então, assim, para não ficar muito longo, você viu um monte de curiosidades que tem, certo? Então, tá aí minhas redes sociais, fique em casa, podem tirar dúvidas, podem perguntar, vocês vão ter uma lista de exercícios que esse vídeo ele responde. Se você vai fazer a questão 1, 2, 3, 4, você pode voltar ao vídeo quantas vezes quiser para responder, certo? Podem perguntar, pode tirar dúvida. Tassiano, a física responde isso, que a gente brinca um pouquinho de física, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima sexta com mais um Física em Casa, tá bom? Valeu, galerinha. Vou fechar aqui e encerrar nossa aula. Valeu, valeu.